Cara, não pule, não acelere e não espere cortes. Sabe por quê? Eu vou te convencer. Eu garanto que quanto à questão dos cortes, eu vou te convencer. Claro, os cortes têm seu lugar, mas assim, o raciocínio ele vai ser muito mais honesto, porque inclusive vai permitir o ato falho da minha parte se eu não fizer cortes. Por outro lado, vai facilitar para mim na questão da edição do vídeo. Então presta atenção nesse detalhe porque é muito importante. Inclusive envolve até um paradoxo sobre a questão da inteligência artificial. Eu recomendo muito Miguel Nicoleles falando sobre que a inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial. É uma ferramenta importante, mas enfim. Não vou falar de DeepSeek, porque, enfim, as trends, não sei o que e tal. Eu vou falar aqui de DeepSeek algumas vezes, só por questão de que, assim, realmente, eu testei e é muito boa, cara. É muito boa. Funciona muito bem. Cara, muito boa. Mas, enfim, como identificar uma inteligência artificial? Tem várias formas de identificar uma inteligência artificial. Se você está conversando com a inteligência artificial. Mas antes disso, considere clicar no pitoco, balançar o badalo e receber as notificações. E como sempre em todos os vídeos do canal, clica no pitoco da descrição porque tem uma tuia, um balaio de informação, dica de leitura, etc, etc, etc. E também tem Pix, se você quiser ajudar pelo Pix, o canal Filosofia de Tudo, que é filosofia de tudo mesmo, para quem gosta de filosofagiar. Porque filosofar, enfim, é uma coisa que eu não vou explicar nesse vídeo. Vou voltar ao tema. Digamos que assim, você diz, porra, eu estou conversando aqui num chat. Será que é uma inteligência artificial ou não? Né? Vamos partir dessa pergunta. Porque, por exemplo, eu estava pensando aqui, eu comecei esse raciocínio quando eu estava pensando assim, cara, para você se relacionar com pessoas, né? Em relação à dívida, por exemplo, quanto mais próximo da pessoa, quanto mais você sabe que tem uma pessoa ali do outro lado que pode ser prejudicada ou não, mais você tende a honrar com essa dívida do que, por exemplo, quando é com alguém que você sabe que não vai, que sim, que não faz diferença, como por exemplo, certas dívidas de banco, cartões e tudo mais. Você há de convir que é muito mais conveniente você pagar seus empregados que estão ali com você e você sabe que são pessoas, ou se você é um empresário, ou caso não, você pagar, por exemplo, um condomínio. Um condomínio. Ah, mas não sei o quê, porque você está próximo, você tem você tem muito mais proximidade. Você sabe que tem uma pessoa ali. O condomínio. Então, assim, você tem um laço de afeto algum, seja lá o que for. Uma dívida de banco, dependendo se for uma coisa assim que vá tipo, fuder sua vida, aí você diz, não, eu vou pagar a dívida do banco, porque, enfim, e tudo mais. Mas você há de convir que, por exemplo, certas coisas, como cartão e não sei mais o que, não vale a pena pagar, porque o banco não vai perder nada. O banco não vai perder nada. E ele sabe disso. O mercado financeiro sabe disso. Eu não sei se o YouTube vai cortar meu alcance por estar dando essa informação, mas o banqueiro sempre enriquece. Sempre. Eu não vou explicar como, porque eu entraria em outra seara que não é a da inteligência artificial. Eu vou manter aqui na identificação da inteligência artificial. Primeiro, você está conversando com alguém e você quer saber se ali há uma pessoa. Porque, por exemplo, ou tem uma dívida com essa pessoa,
ou eu tenho, sei lá. Mas assim, eu quero me relacionar e quero tratá-la como pessoa. Você já parou para pensar nisso? Em tratar, quando você identificar que aquilo é uma pessoa, você tratar como pessoa e não como máquina? É. Por exemplo, o garçom que te serve está ali na sua frente, ele é uma pessoa, não uma máquina. Mas tem gente que trata como máquina. Mas enfim, mas para as pessoas que querem tratar pessoas como pessoas, e identificar assim, porra, eu tô falando com uma pessoa ou tô falando com a porra de uma IA? Porque IA não tem emoções. IA não sofre. Então você pode botar pra fuder, dane-se, sabe? Não tenha afeto por IA. Não tenha afeto. Tipo, sabe, às vezes você até. Eu acabo agradecendo, então. Agradecer. Não agradeça IA. Tá ligado? Trate IA como IA, como máquina. Porque ela é uma máquina. Mas voltando às pessoas, você há de convir que assim, as pessoas levam um certo tempo para digitar coisas, né? Então, por exemplo, se você faz uma pergunta num chat e essa pergunta requer uma resposta de no mínimo 10 linhas, pode até ter mais, 15, 20 linhas. Você faz a pergunta e com meio segundo vem uma resposta de 40 linhas, com tópicos, etc e tal, é um IA. Por quê? Você olha, quando você for mandar uma mensagem, olha lá, seja no Telegram, seja no Zap Zap, seja onde for, você vai ver digitando. Piscando aparece, digitando. Aí você sabe que é uma pessoa. As IAs podem até simular isso, mas aí entra o paradoxo. Veja só. A IA, ela quer ser a mais rápida, primeiro, para ser mais eficiente, ela tem que ser mais rápida. Ao mesmo tempo, ela tem que completar e corrigir seu próprio raciocínio, exigindo ainda mais rapidez e mais velocidade, porque velocidade sempre está associada à eficiência. Então, quanto mais rápido a IA te dá a resposta, se você digita um negócio, você pede um negócio e ele te dá uma tese de doutorado em 2 segundos, é mais eficiente do que se for em 20 minutos, por exemplo. Entende? Mas uma pessoa, um ser humano, não vai entregar uma tese de doutorado nem em 20 minutos. Concorda? Né? Ele não vai apresentar uma tese de doutorado em 20 minutos, né? E tem a apresentação da tese, tem o que fica escrito, enfim, tese de doutorado. Enfim, eu não sei como é que funciona, porque, enfim, não sei como funciona, mas é bem mais complexo. Não leva 20 minutos, leva bem mais tempo. Então, mas vamos voltar à questão da resposta. Então a IA, ela vai te dar uma resposta muito rápida, né? E aí que está o problema. Fica fácil identificar. Aí você diz, não, mas ela pode simular. Aí ela pode simular um ser humano. Simulando um ser humano, ele vai ter que diminuir a velocidade. Vai ter que reconstruir os pensamentos. Vai ter que reconsiderar, vai ter que ponderar, vai ter que ter um raciocínio lógico humano. E para isso, vai ter que diminuir a velocidade, inclusive a velocidade de aprendizado. Inclusive, o aprendizado de máquina só vai ser realmente similar ao aprendizado humano se ele considerar a velocidade de aprendizado humano. Se não, se ela for muito rápida, ela vai estar acima do ser humano em alguma coisa, como por exemplo, linguagem. Mas ela não vai estar acima do ser humano, porque a gente tem esse conceito e a gente ensinou isso às máquinas. Isso é um erro. Ensinar às máquinas conceito de superior e inferior, sabe? Porque não existe acima e abaixo, né? No universo, se você analisar a nível de universo, não existe acima e abaixo, não. Todas as direções é a mesma coisa. Existe acima e abaixo
em referência a um ponto determinado. Então, você tem esse ponto, existe acima e abaixo desse ponto. Mas eu estou determinando um ponto. Só que no espaço, por exemplo, não existe acima, abaixo, não existe, né? Então, assim, mas enfim, categoria superior, ser humano superior, inferior, isso é ensinado a máquinas, e as máquinas vão e aceleram o processo da burrice humana. Porque você tem que concordar comigo que para a máquina ser tão inteligente quanto o ser humano, ela precisa diminuir a velocidade de aprendizado. Ao mesmo tempo, um aprendizado mais qualificado, mais profundo e com muitas camadas que não só a linguagem vai dar conta, mas a semiótica da coisa, mas os elementos que compõem a narrativa, porque não é só a linguagem, não é só o som das palavras que compõem a narrativa, porque a palavra em si ela tem um significado vazio. Por exemplo, se eu digo uma palavra como hermenêutica, ela não significa nada para a maioria das pessoas. Mas ela significa alguma coisa para quem estuda filosofia. Mas para quem estuda filosofia, ela vai significar uma coisa mais simplificada, como interpretação, ou uma coisa mais profunda, que remete ao deus Hermes e não sei mais o que, aquela coisa toda. Ou seja, uma palavra em si ela não tem significado nenhum. Ela passa a ter quando alguém dá algum significado a ela. Logo, o conhecimento, como conhecimento, ele tem muitas camadas, muitas profundidades, e a IA ela só é capaz de fazer ou as combinações e aprender com essas combinações linguagem, e aí aprender mais rápido uma determinada linguagem, mas é uma linguagem, ou uma determinada, pode ser uma linguagem matemática, pode ser uma linguagem falada, ou seja, ela pode aprender a falar como o ser humano fala, mas ela não vai reproduzir a inteligência humana por isso. Então não agradeça as máquinas, agradeça as pessoas e saiba diferenciar se você está conversando com a pessoa e está conversando com a máquina, porque a IA, ela tenta simular um ser humano e você acaba acreditando, e acreditando nisso, você começa a ter uma espécie de empatia e acaba fazendo terapia. Sem querer, você acaba fazendo terapia com a porra de uma máquina que não sente. Porque quando você faz terapia com a pessoa, você está com a pessoa que sente dor também como você, que sofre como você, que pensa como você. Ela pode pensar diferente, ela tem seu modo de pensar, ela pode sofrer menos que você, ela pode sofrer mais que você e você nem sabe. Enfim, mas é um ser humano que você sabe que tem sofrimento ali. Já a máquina, não. A máquina, ela mesma é incapaz. Ela mesma diz, a própria IA diz que é incapaz de sofrer, embora ela possa aprender que sofrimento pode ser relativo e não sei o que tal, mas aí é pura balela. Porque uma IA não tem sensor de dor, porque é desnecessário para um IA. Não é necessário, sabe? Seria um atraso, a não ser que ela queira ser humana. E como eu disse, é o paradoxo. Se ela quer ser humana, ela precisa diminuir a velocidade do seu aprendizado e tê-lo de uma forma mais sólida e multicamada. E ela não tem essa capacidade, porque ela precisa fornecer a linguagem de maneira mais rápida possível. Por isso que eu pedi que você esperasse as pausas. Por isso que eu não cortei o vídeo em momento nenhum e posso até ter errado em alguns conceitos. Mas assim, foi a maneira de ser mais honesto em relação ao que eu penso sobre a IA. E ao que eu penso sobre o que são máquinas. Máquinas são objetos, certo? Animais não são objetos, é diferente, é outra coisa. Então assim, eu separo, sabe? Coisas que têm, entes que têm capacidade de sofrer
como pessoas e animais, e plantas também, mas o seu modo, enfim, mas aí entraria num debate filosófico bem profundo, existe esse debate. Mas, enfim, como somos gregários, seres gregários, o primado deve estar na humanidade. Então, para mim, o primado está na humanidade, não nas máquinas. O capitalismo quer que esteja nas máquinas porque isso otimiza a produtividade. E o capitalismo é suicida. O modo de produção capitalista é suicida. Então precisamos pensar profundamente, seriamente, com pausas, uma forma de superar o capitalismo que seria uma democracia popular, uma democracia direta. Ela tem que ser uma democracia direta e popular. O que é uma democracia popular? É uma democracia que parte das demandas da sociedade e não das demandas do que é objeto de desejo de um determinado, enfim. Você tem no capitalismo essa estrutura de objeto de desejo, né? E de pessoas especiais, de, sei lá, produtos especiais para poder gerar desejo, enfim. Mas isso, no fim das contas, é suicida. Agora, claro, dependendo da velocidade, porque o que chamam social-democracia é o capitalismo andando mais devagar, ou até freado. E aí ele consegue, um reformista sério, por exemplo, né, um keynesiano. Keynesiano é a pessoa que defende a teoria de John Maynard Keynes, né? E que, assim, equilibra, seria chamada social-democracia, enfim, é isso. Mas, assim, a social-democracia, ela não é uma... Por que chamam ditadura do proletariado? Porque o proletariado, ou seja, a massa, né, a sociedade, cada organizada em classes de trabalho, estou precisando disso, estou precisando de moradia popular, não sei o que e tudo mais. Isso vai ser demandado para o Estado. E o Estado tem que cumprir. E como o Estado não pode lucrar, ele tem que, enfim, cumprir essa demanda. Isso é mais complexo. Enfim, é mais complexo. Então eu teria que falar sobre diversos, enfim, entrar em outros. Mas uma forma básica de entender como é que funciona a inteligência artificial e de tratar o humano diferente, não tratar o chat GPT ou o DeepSeek, ou seja lá quem for, como se você estivesse conversando com o humano, fazendo isso. Primeiro movimento é esse. É saber que o ser humano ele primeiro precisa refletir, ter pausa. Inclusive, esse aceleramento das velocidades que você faz no Zap, 1.5, 2, e fica ouvindo rápido, a pessoa falando bem rápido a velocidade daquilo ali, tudo, causa um problema. Provavelmente muita gente saiu por causa da falta de habilidade em esperar que a sentença seja formada para poder daí sair. Assim, inteligência não é velocidade. Inteligência não é velocidade. Velocidade é uma coisa, é um elemento, é, um, é uma categoria. Nós temos a velocidade. Inteligência é um conceito muito mais complexo do que velocidade. Muito mais complexo do que linguagem. O que é que um banco de dados pode me oferecer e aprender sobre linguagem? Ele não consegue entender as pausas, por exemplo. E mesmo que ele entenda as pausas, ele precisará diminuir seu aprendizado. E aí não avançará como o capitalismo quer que ele avance. Temos um problema aí.